Vamos dar início à nossa aula de Física 3. Eu gostaria de complementar a respeito dos critérios de avaliação. Tem um detalhe que eu acrescentei aqui que não ficou muito claro ontem, só para vocês terem ciência. A respeito da terceira avaliação. Bom, como eu falei para vocês, teremos duas avaliações, né? A terceira avaliação, a terceira prova, ela somente para discentes não reprovados por falta. Poderá ser dispensada, opcional ou obrigatória. Então, temos 6 casos para essa situação. Tá? O primeiro caso é o seguinte: quando a média parcial entre as duas avaliações anteriores for igual ou superior a 9, o discente já está dispensado da terceira prova. Quando a média parcial for igual ou superior a 8,5 e inferior a 9, a terceira prova é opcional. E quando a média for igual ou superior a 7 e inferior a 8,5, né, a terceira prova, o discente está dispensado da terceira prova. A quarta observação é quando a média parcial for igual ou superior a 5,5 e inferior a 7, a terceira prova também é opcional. E quando a média parcial for igual ou superior a 5 e inferior a 5,5, o discente está dispensado da terceira prova. E quando a média parcial for inferior a 5, essa terceira prova é obrigatória, para que o aluno consiga atingir a pontuação mínima para aprovação. Tá? Então, ficou só esse detalhe que eu estava conferindo ontem no software, e tinha essas observações lá na rotina do algoritmo, que faz a média das notas de vocês. Tá? O nosso assunto de hoje é sobre a lei de Gauss. Nós vamos abordar os seguintes tópicos: fluxo elétrico, a lei de Gauss, um condutor carregado, aplicações da lei de Gauss, simetria cilíndrica, aplicações da lei de Gauss, simetria planar, aplicações da lei de Gauss, simetria esférica. Fluxo elétrico. Bom, a gente precisa ter uma ideia do que significa o fluxo elétrico, né? Então, temos como exemplo essas figuras aqui, ó. A figura onde aqui, ó, representada essa esfera, nós temos uma esfera carregada. Essa esfera, ela gera campo elétrico, né? O campo elétrico está representado por essa setinha aqui, ó. Tá? E essas linhas são as linhas de campo elétrico. Aqui diz o seguinte, na legenda da figura: os vetores do campo elétrico e as linhas de campo elétrico atravessam uma superfície gaussiana imaginária esférica, que envolve uma partícula de carga mais Q. Então, o valor dessa carga é mais Q. Tá? Essa linha pontilhada aqui, ó, que é chamada de superfície gaussiana. Aqui no outro lado, olha lá, nós temos novamente a esfera, porém, vocês conseguem observar que tem mais linhas de campo elétrico aqui. Também, se vocês observarem, olha lá, o tamanho do vetor, de um dos vetores, do vetor do campo elétrico, ele é maior do que o da nossa esfera da esquerda. O que significa que essa carga aqui, ó, que gera esse campo elétrico, ela é maior que a nossa carga anterior. Tá? Mais uma vez, essa linha pontilhada, né, é identificada como superfície gaussiana. O que poderíamos interpretar como fluxo elétrico? O fluxo elétrico é definido como essas linhas de campo elétrico que atravessam uma superfície. Tá? Então, quando nós temos linhas de campo elétrico que atravessam
superfície, né? Seja uma superfície transversal, longitudinal, né? Então, isso significa que existe um fluxo elétrico. A lei de Gauss relaciona os campos elétricos nos pontos de uma superfície gaussiana, a carga total envolvida pela superfície. Então, essa observação diz o seguinte, que a lei de Gauss, né, ela envolve o quê? Essas linhas de campo elétrico que atravessam uma superfície, né, no caso, nós temos fluxo elétrico, porém, essa superfície ele chama de superfície fechada. Tá? Então, o que significa essa superfície fechada? Ela encapsula a carga elétrica. Tá? Então, quando isso acontece, então nós temos o quê? A relação com a lei de Gauss. Bom, para ilustrar, a gente vai pegar um exemplo, né, onde nós temos uma superfície plana, né, de área A, tá? E atravessa essa superfície, né, um vetor campo elétrico E. Aqui nós temos as coordenadas desse vetor campo elétrico, coordenada em x, coordenada em y. Observamos que esse vetor campo elétrico forma um ângulo θ com o eixo do x. Tá? Aqui nós temos as componentes em x e em y para esse vetor campo elétrico. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar um pedacinho dessa área total aqui, onde nós vamos chamar de ΔA, um elemento de área. O elemento de área, né, ele proporciona, né, um vetor que chamamos de vetor elemento de área, que é normal a essa superfície. Ou seja, esse vetor ele é perpendicular a essa superfície e sempre aponta de dentro para fora. Tá? Então, aqui ó, nós temos esse vetor chamado de ΔA, que é o vetor desse elemento de área daqui da nossa figura. Tá? Bom, quando nós temos linha de campo elétrico, né, que atravessa uma superfície perpendicular, né, superfície transversal, isso significa que existe um fluxo elétrico. Tá? Olha lá, a gente vai ampliar aqui a nossa figura. Tá? A gente pegou esse elemento de área aqui, ΔA. Então, desse pedacinho aqui, ó, está passando esse vetor campo elétrico, né? E em relação a esse elemento, nós temos o vetor normal ΔA. Tá? O ângulo formado entre esses vetores é representado pelo θ. Tá? Então, para esse pedacinho aqui de área, esse elemento de área, nós temos um pedaço do fluxo, um elemento de fluxo. Tá? Fluxo elétrico, né, é representado por essa letra grega aqui, φ. Então, aqui nós temos as grandezas e as unidades no sistema internacional. Tá? Aqui, ó, campo elétrico, a gente sabe que esse é maiúsculo, que é um vetor, e a unidade é Newton por Coulomb, ou volt por metro. A aqui é a área, né, unidade de metros quadrados, e aqui, né, essa letra grega aqui, esse φ maiúsculo, é o fluxo elétrico. Tá? E o fluxo elétrico, ele está na unidade, né, pelo sistema internacional, de Newton metro quadrado por Coulomb, ou apenas voltmetro. Então, o fluxo elétrico ele é representado por essa letra grega aqui, ó, φ maiúsculo. Como nós estamos nos referindo apenas a um elemento de área, então o fluxo que vai passar aqui nesse quadradinho não é o fluxo total, e sim uma parcela desse fluxo. Tá? Então, por isso que aparece aqui, ó, um ΔΦ.
onde esse ΔΦ, né, o fluxo, né, é definido pelas linhas de campo elétrico que atravessam uma área de seção transversal. Vocês observem que existe um ângulo formado, um ângulo teto formado entre o vetor campo elétrico e o vetor elemento de área aqui, né? Como é que a gente faz essa multiplicação para ter esse resultado? A gente tem que projetar, né, um vetor no outro. Né? Então, a gente pode projetar, por exemplo, o vetor campo elétrico aqui no vetor ΔA. Tá? E essa projeção, né, é o quê? Se, né, nós temos um ângulo θ desse lado, no triângulo retângulo aqui é o seno, aqui vai ser o cosseno. Então, nós temos o elemento de fluxo elétrico φ igual o módulo do campo elétrico vezes o módulo de ΔA multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Tá? Então, aqui nós temos o elemento de fluxo elétrico referente a esse elemento de área. Tá? Se a gente quiser escrever de uma forma mais compacta, nós podemos utilizar o recurso do produto escalar. Tá? Então, podemos reescrever novamente o nosso ΔΦ como sendo o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor elemento de área ΔA. Tá? Bom, como eu falei para vocês, né, esse elemento de fluxo elétrico, né, ele é somente para aquela região pequenininha lá, né, o ΔA. Então, se eu quiser o fluxo elétrico total, eu tenho que somar todos os quadradinhos que cobrem, né, a nossa superfície, né, nossa área total. Então, se tem vários quadradinhos aqui, eu tenho que somar todos eles. Tá? Ou seja, né, o fluxo total, fluxo elétrico total, é a soma de todos os elementos de fluxo, né, que atravessam a nossa área total. Então, se o nosso ΔΦ igual ao produto escalar entre E e ΔA, então a somatória de ΔΦi vai ser a somatória do produto escalar E ΔA elemento I. Tá? Então, nós temos um ΔA1, ΔA2, mais ΔA3, assim, até o número total referente a toda a área da superfície. Tá? Bom, agora, se porventura esse elemento de área ele for muito pequeno, né, tá? O que vai acontecer? O número dele vai aumentar aqui, né? Então, se chegar de uma maneira, por exemplo, se ele for de um tamanho de um ponto, né, se a gente colocar um ponto atrás do outro, a gente vai observar como se fosse uma soma contínua. Então, isso significa que o fluxo total, né, quando esse ΔA tende para um valor muito pequeno, né, podemos reescrever essa somatória como sendo a integral do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor elemento de área. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o fluxo total, considerando aqui, né, essa somatória contínua. Por isso que utilizamos, ó, o recurso da nossa integral. Tá? Então, podemos escrever, né, a nossa interpretação para o fluxo elétrico como sendo a integral do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor elemento de área dA. Bom, lá no início a gente falou de uma superfície fechada, uma superfície gaussiana. Né? Então, quando nós temos, né, não uma superfície plana, e sim uma superfície fechada, tá? Como se fosse um balão ou uma bolha de sabão, né? Nós reescrevemos o fluxo elétrico, né, total como sendo essa integral fechada aqui. Ó, tá? Então, se o sentido do campo elétrico é para fora da superfície, o fluxo elétrico é positivo.
Se o sentido do campo elétrico para dentro da superfície, o fluxo elétrico é negativo. E o campo elétrico é paralelo à superfície, o fluxo elétrico é zero. O que ele está dizendo aqui, né? Bom, ele está dizendo o seguinte, tá? Se essa superfície fechada, tá? Ela encapsula, tá? Ela encobre, né? Uma carga elétrica, tá? E se essa carga elétrica tem sinal positivo, né? Significa que as linhas de campo elétrico saem de dentro para fora, tá? E se sai de dentro para fora e a carga é positiva, consequentemente, o fluxo elétrico é positivo. Se a carga elétrica dentro da superfície gaussiana, essa superfície fechada, se essa carga for negativa, né, o que vai acontecer com as linhas de campo elétrico? Elas vão sair de fora, elas vêm de fora para dentro. Tá? Isso significa que a carga é negativa e o fluxo elétrico também é negativo. Tá? Agora, se não tiver, se a carga elétrica estiver fora da superfície gaussiana, né, todas as linhas de campo elétrico que passam pela superfície também vão sair. Por isso que ele diz que o fluxo resultante é zero. Tá? Bom, então, nós imaginamos uma superfície gaussiana, tá? Uma superfície imaginária que encapsula, que encobre, né, e enclausura, né, a carga elétrica. Isso quando a carga elétrica está lá dentro. Tá? Então, quando a carga elétrica está lá dentro, né, nós temos essa integral para interpretar o fluxo elétrico. Tá? Bom, aqui na figura ao lado, nós temos uma situação onde aqui, ó, olha lá, nós chamamos de uma superfície aqui, né? Uma superfície gaussiana, uma superfície irregular, né? E essas linhas que estão aparecendo por aqui, ó, são as linhas de campo elétrico. Isso significa que existe o quê? Ou uma carga positiva desse lado, ou uma carga negativa do outro, né? Ou seja, essas linhas de campo elétrico saem daqui do nosso lado esquerdo e vão para o lado direito. Tá? Observe que ele selecionou na figura 3 pontos, o ponto 1, ponto 2 e ponto 3, 3 pontos característicos que são ampliados. Olha lá, esse primeiro ponto, né, que a gente observa, o campo elétrico, olha lá, ele está ampliado aqui, o campo elétrico ele está entrando na superfície. Tá? Olha lá. Tá? Observe aquele comentário que eu fiz, que o vetor elemento de área, né, ele é normal, a superfície, ele está sempre apontando para fora. Então, se a gente medir o ângulo entre esses dois vetores, é um ângulo maior que 90 graus. Tá? Então, se a gente for projetar um vetor no outro, né, olha lá, eles vão estar, por exemplo, no eixo do campo elétrico, eles vão estar na mesma direção em sentidos contrários. Então, se estão em sentido contrário, nós temos o quê? Um ângulo de 180 graus. Então, por isso que aparece que esse fluxo elétrico aqui, ó, é negativo. Tá? Esse caso 2 aqui, olha lá. Tá? Olha lá, nossa superfície gaussiana foi ampliada, né? Nosso elemento de área. Olha lá, o vetor ΔA apontando aqui para fora, aqui para baixo, perpendicular à superfície. Né? E aqui o campo elétrico está passando aqui, ó, fora de raspão. Né? Então, ele forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se a gente for voltar lá na nossa expressão, cosseno de 90 graus é igual a zero. Isso significa que o campo elétrico é tangente à superfície, né? E o fluxo elétrico igual a zero.
nessa região 3, o que nós temos aqui? Ó, olha o campo elétrico saindo, né, daqui, da nossa elemento de área, e o vetor elemento de área, que forma um ângulo 90 graus com a superfície, né, e o ângulo formado entre o vetor ΔA e o vetor E é o θ, né? E se a gente projetar um vetor no outro, nós vamos ter ΔA cosseno de θ, né? E nesse caso, olha lá, como eles vão estar no mesmo sentido, né? Na mesma direção, quando forem projetados na mesma direção, vão apresentar o mesmo sentido, significa que o fluxo elétrico é positivo, né? Quando o campo elétrico está apontando para fora. Tá? Bom, agora que a gente fez essa observação, a gente vai detalhar um pouquinho mais o que seria essa superfície gaussiana, né, em termos da nossa ilustração das cargas elétricas, né, na nossa figura. Tá? Então, voltando aqui. Ups. Bom, a lei de Gauss relaciona o fluxo total de um campo elétrico através de uma superfície fechada à carga total envolvida pela superfície. O que isso significa? Lembram que a gente começou lá no início? Né? Olha lá a nossa carga elétrica bem aqui. Tá? Aqui são as linhas de campo elétrico. Como a nossa carga elétrica é positiva, então as linhas de campo elétrico elas saem de dentro para fora. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai imaginar uma superfície aqui, ó, que encobre, encapsula, né, ou envolve, né, a nossa carga elétrica. A gente cobre com essa superfície imaginária. E aí o que a gente faz? Na superfície, a gente mede o campo elétrico. Então, nesse ponto aqui, ó, nós temos medido esse vetor campo elétrico, né, com essa direção, esse sentido e esse tamanho. Tá? Bom, se vocês forem observar, né, o valor do módulo do campo elétrico é o mesmo para qualquer região da superfície. Olha lá, já que é uma carga esférica, né? É um corpo esférico. Tá? Então, você observa aqui, ó, o tamanho desse vetor campo elétrico é o mesmo tamanho daqui, do outro, de mais. Tá? E o que significa? Que o tamanho, a intensidade do vetor campo elétrico é constante. Tá? Ela não vai mudar de tamanho. Tá? Bom, aqui embaixo, olha lá, nós temos uma carga elétrica, novamente, uma superfície gaussiana, aquela superfície imaginária que encapsula ou que envolve, né, a carga elétrica. Mas você observa o seguinte, as linhas de campo elétrico estão apontando de fora para dentro. Isso significa, né, que essa carga elétrica que está aqui dentro da superfície gaussiana é uma carga elétrica negativa. Aí tem outro detalhe, olha lá. Se a gente for comparar as superfícies gaussianas da figura de cima com a figura de baixo, né, a gente vê que elas têm o mesmo raio. Tá? Mas tem uma diferença na nossa ilustração. Além do sinal da carga ser negativa, você observa que o tamanho, né, do vetor campo elétrico na carga de baixo é menor do que o tamanho do vetor campo elétrico na carga de cima. Tá? Isso na superfície gaussiana. Tá? E outra observação que a gente consegue ver, né, é que as linhas, né, de campo elétrico na superfície
que as linhas de campo elétrico na esfera de cima, né, tem maior número que as linhas de campo elétrico da esfera de baixo. Então, o que a gente observa? Nós temos menos linhas de campos elétricos na superfície gaussiana. O vetor campo elétrico está em sentido contrário, né, em sentido inverso da carga de cima, tá? Isso porque essa carga é negativa, e o número de linhas de campo elétrico é menor que a da carga de cima. Significa que essa carga de cima ela é 2 vezes maior que a nossa carga de baixo. E essa carga de cima tem sinal positivo e a carga de baixo tem sinal negativo. Então, isso nós interpretamos da figura. Tá, tudo bem. Bom, então, o que são fluxos elétricos? Né? São linhas de campo elétrico que atravessam uma área, né, de seção transversal. Né? Essa área pode ser uma área gaussiana, uma superfície gaussiana. Vocês observaram que, se nós diminuirmos a quantidade de carga elétrica, né, e, claro, mantermos a superfície gaussiana, o que vai acontecer com o fluxo elétrico? Ele vai diminuir. E se, por exemplo, nós aumentarmos a quantidade de carga elétrica encapsulada na superfície gaussiana, isso significa, né, que o fluxo elétrico vai aumentar. Então, daqui, da lei de Gauss, nós tiramos essa interpretação, que o fluxo elétrico é diretamente proporcional à carga envolvida pela superfície gaussiana. Tá? Isso significa ser diretamente proporcional se a gente aumentar, né, a carga elétrica encapsulada, né, o fluxo elétrico também vai aumentar. Se a gente diminuir a carga elétrica encapsulada, né, o fluxo elétrico também vai diminuir. Tá? Bom, mas a gente viu que a unidade de carga elétrica é o quê? É o coulomb. E a unidade do fluxo elétrico, a gente viu aqui atrás. Né? Olha lá. Newton, metros quadrados por coulomb, ou volt, metro. Tá? Então, nós temos o quê? Uma incompatibilidade de unidade. O que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar uma constante, né, para que adicionamos o sinal de igual nessa proporcionalidade. Tá? Então, essa constante é aquela que a gente viu lá atrás, que é a constante elétrica. Né? É que nós estamos nos referindo a cargas elétricas, então é conveniente que adicionarmos uma constante elétrica. Essa constante elétrica tem um valor de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, em unidade do sistema internacional. Pronto, agora que a gente adicionou essa constante elétrica aqui, né? Olha lá. Então, tiramos a proporcionalidade e colocamos o sinal de igual. Né? Então, o fluxo elétrico multiplicado pela constante elétrica, né, é igual à carga elétrica envolvida por essa superfície gaussiana, né, que gera, tá, que a partir das linhas de campo elétrico atravessando essa superfície gaussiana, gera o fluxo elétrico. Tá? Bom, essa superfície gaussiana, ela, como a gente viu lá atrás, é uma superfície fechada. Né? Olha lá. Tá? Então, se ela é uma superfície fechada, essa integral vai ser integral em toda a superfície. Então, vai ser integral fechada aqui. Tá? Então, substituímos o fluxo elétrico pela interpretação, né, da integral fechada referente ao produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor elemento de área.
Pronto, agora chegamos na expressão para a lei de Gauss. Tá? Bom, aqui nós temos um caso onde temos uma carga elétrica positiva, aqui na parte de cima, uma carga elétrica negativa aqui na parte de baixo. Tá? Essa região um pouquinho laranja, um pouco mais escuro, né? É uma região de superfície gaussiana, tá? Que eu vou chamar de S1, referente a essa carga de cima. Essa outra região de laranja um pouquinho mais escura, que encapsula, né, a carga elétrica negativa aqui embaixo, eu vou chamar de região S2, né? É outra superfície gaussiana. Aqui, ó, nós temos uma outra superfície gaussiana, aqui, ó, também numa região de laranja mais escuro, só que nesse caso não tem nenhuma carga elétrica dentro dela, que nós chamamos de S3, e temos aqui, ó, essa outra, esse laranja um pouquinho mais claro, né? Outra superfície gaussiana, que vamos chamar de S4. Essa S4, ela está o quê? Encapsulando todo esse sistema, né? De carga superfície S1, S2 e S3. Tá? Olha lá, como a nossa carga, quando a carga elétrica for positiva, as linhas de campo elétrico elas saem de dentro para fora. Quando a carga elétrica for negativa, as linhas de campo elétrico saem, vêm de fora para dentro. Tá? Então, vamos interpretar cada uma dessas regiões, ou superfícies. Né? Superfícies gaussianas. Superfície S1. O campo elétrico aponta para fora em todos os pontos da superfície. Isso significa que o fluxo do campo elétrico através da superfície é positivo. E, de acordo com a lei de Gauss, a carga envolvida pela superfície também é positiva. Superfície S2. O campo elétrico aponta para dentro em todos os pontos da superfície. Isso significa que o fluxo do campo elétrico é negativo e, de acordo com a lei de Gauss, a carga envolvida também é negativa. Superfície S3. De acordo com a lei de Gauss, como a superfície não envolve nenhuma carga, o fluxo do campo elétrico através da superfície é nulo. Isso é razoável, já que todas as linhas de campo que entram na superfície pela parte de cima saem pela parte de baixo. Superfície S4. A carga total envolvida pela superfície é nula, já que as cargas envolvidas pela superfície têm o mesmo valor absoluto e sinais opostos. Assim, de acordo com a lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico através dessa superfície deve ser zero. Isso é razoável, já que o número de linhas de campo que entram na superfície pela parte de baixo é igual ao número de linhas de campo que saem pela parte de cima. Tá? Então, nós interpretamos aqui a lei de Gauss em 4 regiões, né? Em 4 superfícies gaussianas, S1, S2, S3 e S4, né? Onde S1 ela encapsula uma carga elétrica positiva, S2, a superfície gaussiana encapsula uma carga elétrica negativa, e a superfície gaussiana S3 não tem nenhuma carga dentro dela, e a superfície gaussiana S4 encapsula todas essas superfícies anteriores, né? As duas cargas elétricas e o fluxo elétrico, né, resultante, ele é zero, porque as linhas de campo elétrico que entram na superfície gaussiana também aqui embaixo, né, saem aqui em cima dessa superfície gaussiana.
Bom, agora a gente vai interpretar, né, a lei de Gauss, né, a lei, né, de Coulomb, né, ou seja, a gente vai escrever a lei de Gauss e, a partir dela, né, obter a lei de Coulomb. Bom, aqui nós temos uma carga elétrica positiva e aqui em laranja nós temos uma superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana tem raio R, R pequeno. Tá? Então, o que a gente faz? Vai pegar um pedacinho, né, um elemento de área dessa superfície gaussiana, tá? E como a carga é positiva, as linhas de campo elétrico saem de dentro para fora, né? Vem de dentro para fora, então aqui, ó, nesse elemento de área, nós temos o campo elétrico passando por dentro desse elemento. Tá? Bom, nós definimos lá atrás, né, que a definição do fluxo da lei de Gauss, né, é escrita nessa integral aqui, ó, integral fechada do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor elemento de área, isso multiplicado pela constante elétrica, y0. O resultado é a carga elétrica, né, envolvida por essa superfície gaussiana. Tá? Bom, aqui, olha lá, como a nossa superfície gaussiana é uma esfera, né, e a nossa carga elétrica também é uma esfera, né, isso significa que o vetor elemento de área aqui, ó, né, que sempre aponta de dentro para fora, né, e é perpendicular a essa superfície, né, está paralelo com um vetor campo elétrico. Tá? Então, reescrevendo a nossa fórmula aqui, ó, o módulo do campo elétrico multiplicado pelo módulo do elemento de área, né, e multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Como o ângulo formado entre eles é zero, então nós temos cosseno de zero. Cosseno de zero igual a 1. Então, podemos escrever, olha lá, na superfície gaussiana, né, o fluxo elétrico como sendo a carga, a constante elétrica, y0, a integral de fechada, né, do módulo de E vezes o módulo de A, igual à carga elétrica envolvida. Essa é bem aqui. Tá? Bom, vocês observam que em qualquer, né, região da superfície gaussiana, o tamanho desse vetor campo elétrico vai ser o mesmo. Tá? O módulo do campo elétrico vai ser o mesmo. Se a gente medir, né, em qualquer região aqui, ó, da superfície gaussiana. Então, se o módulo do vetor campo elétrico é o mesmo, tá? Então ele pode sair de dentro aqui da integral, já que ele é constante. Então, sai, vem aqui, ó, para cá para frente. Tá? Então ele vem para cá para frente. Como nós estamos tratando, né, do módulo do campo elétrico, né, e o módulo do elemento de área, né, a gente não precisa levar em conta o sinal da carga elétrica. Tá? Aqui já calculamos aqui o vetor, né? já fizemos a projeção de um vetor no outro. Né? Então, a gente pode substituir o que escrevemos com carga elétrica envolvida apenas com um módulo da carga elétrica. Tá? Bom, então nós temos aqui, ó, a integral fechada do elemento de área dA. Tá? Bom, como é uma integral fechada, esse elemento de área é o quê? Vai de... Claro, né? A gente vai ter que calcular se o raio ele é constante, a gente vai calcular, né, do ângulo θ, tá? Do ângulo θ e do ângulo φ. Então, vai ser uma integral dupla, né? Então, podemos reescrever aqui, ó, nós vamos reescrever, né, a nossa integral em coordenadas esféricas para tornar mais fácil o nosso cálculo. Tá? Então, se convertermos aqui, ó, para coordenadas esféricas, vai ficar mais fácil para a gente calcular, né, a área da superfície gaussiana. Tá? Então,
Convertendo para coordenadas esféricas, nós teremos a integral dupla de r ao quadrado, aqui é seno, né? Tá? Seno de θ, dθ, dφ. Tá? E isso igual ao módulo da carga elétrica. Tá? Bom, como a gente viu, né? O raio da nossa superfície gaussiana é fixo. Né? Então, ele sai daqui da integral. Vem para cá, para frente. Tá? Em θ, né? Essa integral ela vai de um polo ao outro, né? De 0, né? A π. Tá? E em φ, ela vai de 0 a 2π. Tá? Então, vocês resolvem aqui, ó, né? Essa integral, tá? E a gente chega no resultado, né? Como sendo ε0, que multiplica o vetor, módulo do vetor campo elétrico, que multiplica 4πr ao quadrado. Isso igual ao módulo da carga elétrica. Tá? Bom, esse termo que está entre parênteses, 4πr ao quadrado, tá? Que está multiplicando o vetor campo elétrico, e passa para o outro lado, dividindo. Tá? E a constante elétrica, que também está multiplicando o módulo do vetor campo elétrico, vai passar para o outro lado, dividindo. Tá? Então, reescrevemos, né, o módulo do vetor campo elétrico como sendo aquela constante, né, que multiplica o módulo de Q sobre R ao quadrado. Tá? Onde esse módulo de Q é o valor da carga elétrica que está, né, dentro da superfície gaussiana. E esse R é o raio da superfície gaussiana. Tá? Lembrando que esse 1 sobre 4πε0 é aquela constante, né, que a gente viu lá no início. Tá? Bom, qual é a definição do nosso vetor campo elétrico? É a força que atua sobre uma carga de prova. Né? Então, se nós temos, substituindo por força por carga de prova, e essa carga de prova que está dividindo passa por outro lado, multiplicando, né? A gente vai identificar a lei de Coulomb. Tá? Bom, o próximo tópico é sobre um condutor carregado. Né? Se uma carga em excesso é introduzida em um condutor, né? A carga se concentra na superfície do condutor. O interior do condutor permanece neutro. O que ele quer dizer aqui? Né? Nós temos um condutor e a gente coloca cargas elétricas. Né? Quando ele fala carga elétrica em excesso, né? Bom, significa que cargas de um tipo de sinal, né, tem um número maior que a carga do sinal contrário. Né? Ou seja, né, esse condutor ele pode estar carregado positivamente ou negativamente. Então, quando a gente fala que esse condutor está com excessos de carga. Tá? Então, se está com excesso de carga, vamos supor que tenha mais cargas positivas, né? O que vai acontecer? Nós lembramos que cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem. Então, a tendência é essas cargas se afastarem uma das outras. Tá? E como o condutor, como o material ele é condutor, ele permite que essas cargas elétricas elas se movimentem, caminhem por esse condutor. E o lugar mais distante de uma carga da outra é na superfície desse condutor. Então, por isso que ele diz que se uma carga em excesso é introduzida em um condutor, a carga se concentra na superfície desse condutor. Né? E, consequentemente, dentro desse condutor, não vai ter carga nenhuma. Tá? Então, nós temos aqui, ó, né, na nossa figura, tá? Esse condutor de cobre, né? Ele está pendurado por esse fio, claro, isolado, né? E aqui do lado de dentro nós temos uma superfície gaussiana, tá? Um pedaço de cobre com uma carga Q pendurado por um fio isolante. Então ele está carregado
né, com uma carga elétrica. Uma superfície gaussiana é colocada logo abaixo da superfície do condutor. Olha lá. No item B, olha lá, o outro condutor, né? Porém, ele é vazado aqui dentro, também pendurado e isolado. De mesmo material, de cobre. Né? O pedaço de cobre agora possui uma cavidade, né? Um buraco aqui dentro. Uma superfície gaussiana é colocada no interior do condutor, perto da superfície da cavidade. Tá? Bom, e o que significa? Se ele está carregado, né, com excesso de carga, as cargas elétricas vão ficar tudo aqui, ó, né, na superfície. Tá? Já que ele é um material condutor, né, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, a tendência é uma ficar mais longe da outra. Então, elas vão ficar todo aqui lá de fora e não vai ter nenhuma carga aqui dentro. Então, se a gente passar uma superfície gaussiana pelo lado de dentro, e essa superfície gaussiana não vai detectar nenhuma carga elétrica. Tá? Aqui também, olha lá, né? Aqui ó, já não tem um espaço. Ah, tá. Aqui tem um detalhe, né? Exatamente, né? Aqui, ó, o nosso condutor está vazado, né? E a gente traça uma superfície gaussiana aqui, ó. Então, aqui no centro, tá? Não vai ter nenhuma carga elétrica, porque como elas têm o mesmo sinal, a tendência é elas se repelirem, né? E ficar uma distante da outra, tá? Bom, outro caso que nós temos aqui, ó, o condutor carregado, agora é uma superfície plana, tá? E está toda carregada com cargas elétricas positivas, tá? Então, nós temos a vista aqui da superfície, tá? E aqui é de perfil, tá? Como a carga é positiva, olha lá, o campo elétrico está apontando para fora. Então, a gente olha de perfil, cargas positivas, tá? Olha o campo elétrico aqui, apontando as linhas de campo elétrico. Tá? Como é um material condutor, né, o que acontece? As cargas positivas tendem a ficar aqui, ó, na superfície. Tá? Vamos ler aqui a legenda da figura. Vista em perspectiva A e B. Vista lateral de uma pequena parte do condutor de grande extensão com uma carga positiva na superfície. O que ele quer dizer de grande extensão? Ele quer dizer o seguinte, que essa superfície ela é tão grande, mas tão grande, né, que nesse pedaço que a gente está observando, essas linhas de campo elétrico são praticamente todas paralelas. Tá? Uma superfície gaussiana cilíndrica engastada perpendicularmente no condutor envolve parte das cargas. Né? Então, ele construiu aqui, ó, uma superfície gaussiana em forma de um cilindro. Aqui, ó. Tá? Linhas de campo elétrico atravessam a base do cilindro que está do lado de fora do condutor, mas não a base que está do lado de dentro. Então, as linhas de campo elétrico, olha lá, o que acontece? Eles vão atravessar essa base aqui que está lá de fora, mas aqui não vai atravessar a base lá de dentro. Por quê? Então, as cargas estão aqui, ó, desse lado. Né? Então, a tendência é as cargas virem para cá. Tá? A base que está do lado de fora tem a área A e o vetor área A vetor. Né? Então, olha lá, o elemento de área, tá, que está na base desse vetor é o vetor A. E a gente observa que esse vetor elemento de área, né, o vetor da superfície gaussiana aqui, está paralelo com o vetor campo elétrico. Tá? Então, para esse tipo de situação, quando nós temos essa chapa, né, essa superfície carregada positivamente, né, cargas elétricas positivas, e ela é muito grande,
que nós interpretamos? Olha lá, fluxo elétrico, né, multiplicado pela constante elétrica, é definido pela carga elétrica envolvida. Tá? Olha lá, como eles estão paralelos, a gente resolve lá o nosso fluxo elétrico como sendo o módulo do vetor campo elétrico multiplicado pelo o módulo do vetor área. Tá? Bom, a carga elétrica numa superfície contínua, né, nós temos que levar em conta, né, o formato dessa superfície, desse elemento. Né? Então, se for um ponto, uma carga pontual, então a nossa carga elétrica podemos escrever apenas como um Q. Agora, se for uma linha, né, se as cargas elétricas estão depositadas em um corpo de formato de linha, então nós temos, né, uma densidade de carga elétrica linear. Agora, se essas cargas elétricas estão dispostas numa superfície, então nós temos uma densidade de carga elétrica superficial. Tá? Pois não? Alguma pergunta? Bom, continuando. Então, nesse caso aqui, como nós temos uma superfície, nós substituímos essa carga elétrica pela densidade, né, de carga elétrica superficial multiplicada pela área. Tá? Então, no lugar da carga elétrica envolvida, nós escrevemos sigma multiplicado vetor módulo de área. Tá? Bom, olha lá. Simplificamos, cortamos o módulo do vetor área do lado esquerdo com um módulo do vetor área do lado direito. Tá? E a constante elétrica, que está multiplicando o módulo vetor campo elétrico, que passa para o outro lado dividindo. Tá? E nós encontramos a expressão módulo do vetor campo elétrico como sendo sigma sobre ε0, onde esse sigma, né, é a densidade superficial de carga elétrica. Tá? Tudo bem, gente? Então, para esse caso específico, olha lá, se nós temos uma superfície plana, né, carregada positivamente, nós podemos identificar o módulo do vetor campo elétrico como sendo sigma sobre ε0, onde esse sigma é a densidade superficial de cargas elétricas. Bom, nessa seção 3.4, nós vamos ver aplicações da lei de Gauss no caso da simetria cilíndrica. Né? Tá, então, como é que a gente pode interpretar isso? Vamos considerar agora uma linha, né, de cargas. Né? Olha lá, nós temos esse como se fosse um fio condutor, né, um fio, e dentro desse fio nós temos cargas, ele está carregado positivamente, cargas elétricas positivas. Vamos considerar que esse fio ele é muito grande. Né? Tá. Só existe fluxo através da superfície curva. A gente vai comentar a respeito disso. Pronto. Bom, voltando aqui, né? Qual é a definição da lei de Gauss? Né? A lei de Gauss é definida como a nossa integral fechada do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor elemento de área, que é igual à carga elétrica encapsulada dividida por ε0. Tá? Que ε0 é a constante elétrica. Pronto. Tá? Então, nós temos esse fio aqui, ó, muito grande, tá? Mas a gente precisa simplificar o problema para poder interpretar essa situação.
Daí o que a gente vai fazer? Nós vamos imaginar uma superfície gaussiana em formato cilíndrico. Tá? Então, a gente vai imaginar superfície gaussiana de raio R, olha lá, tá? E essa superfície gaussiana está limitada pela distância que vai aqui, ó, dessa base superior até aqui em cima, de tamanho H. Pronto. Então, aqui nós temos a nossa superfície gaussiana. E temos a área, né, aqui em cima, e a área aqui embaixo. Tá? Então, se a gente for olhar aqui, tá? Observe que o campo elétrico ele sai o quê? De dentro para fora. Então, ele vai estar apontando aqui para fora. Tá? Porém, em toda a região, né, que circunda o nosso fio condutor. Tá? Então, se a gente for separar um pedacinho dessa superfície gaussiana, a gente vai identificar um campo elétrico, que né, saindo de dentro desse elemento de área. Tá? E observe que o elemento de área aqui, ó, ele é paralelo ao nosso vetor campo elétrico. Pronto, agora que a gente já identificou isso, vamos voltar aqui para a nossa integral. Né? Então, podemos escrever essa integral do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor elemento de área como sendo o módulo do vetor campo elétrico que multiplica o módulo do elemento de área, né, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Tá? Como a gente viu agora há pouco, olha lá, esses dois vetores estão paralelos, então o cosseno do ângulo formado entre eles é zero. Tá? Voltando aqui à nossa superfície gaussiana, observe que ele faz esse comentário aqui, que só existe fluxo através da superfície curva. O que significa que nessa base aqui de cima, né, não passa linha de campo elétrico, e nem na base aqui de baixo, somente nessa superfície curva. Isso significa que a gente vai calcular a área da superfície gaussiana, né, em coordenadas cilíndricas. Né? Nós temos a integral dupla em coordenadas cilíndricas. Né? R é o raio, né, da superfície gaussiana, dz essa variável, né, que vai de 0 a h, e dθ é a variável que vai de 0 a 2π. Tá? Lembram que eu falei de uma densidade linear de cargas. Né? Então, o que é densidade? É a carga sobre, né, o elemento. Né? Se for um elemento linear, então vai ser carga sobre o comprimento. Tá? Então, eu posso escrever, né, a densidade de carga elétrica como sendo, né, lambda dz. Né? As cargas elétricas estão distribuídas, né, nesse eixo vertical que eu chamei de z. Tá? Então, posso reescrever aqui, ó, a minha integral como sendo, né, posso escrever a minha carga elétrica como sendo a integral de lambda dz. Aqui, ó, a nossa constante elétrica, né, que é lá de fora, tá? A gente resolve essa integral. Bom, dz, se considerarmos a densidade linear de cargas, né, a mesma em qualquer parte dessa região, né, no eixo do z, ela pode sair daqui de dentro da integral. Então, ela sai integrando em dz, que dz vai de quando? Vai de 0 até h. Tá? Então, temos como resultado lambda h sobre ε0. Tá? Novamente, aqui entre parênteses, nós temos o quê? 2π, r e h, multiplicando o vetor campo elétrico. Né? Passa para o outro lado dividindo. Né? Então, explicitando o módulo do vetor campo elétrico, escrevemos como 1 sobre 2π ε0, que multiplica lambda sobre r. Né? Onde esse r é o quê?
é o raio da superfície gaussiana, e o lambda é a densidade linear de carga elétrica. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Bom, aqui nós temos uma situação interessante, né? Onde nós vamos levar em conta, né, uma placa isolante, tá? Aplicações da lei de Gauss, simetria planar. Então, mais uma vez, olha lá, nós temos aqui uma superfície carregada positivamente, porém, essa superfície ela tem uma espessura, tá? Uma chapa. Então, o que significa? Que eu tenho, olhando aqui de perfil, as cargas elétricas aqui, né? E do lado de fora, né, nós temos o quê? As linhas de campo elétrico. Tá? Se a gente for olhar de perfil, fica semelhante, né, de uma situação mais complicada para uma situação, mas sim, fica semelhante ao caso anterior que a gente viu, né, do fio condutor. Tá? Só que não dá para fazer da interpretação de antes, porque ó, ela tem essa largura, essa chapa. Né? A gente precisa utilizar um outro recurso para interpretar o campo elétrico nessa placa isolante. Por que uma placa isolante? O que isso significa? Né? Placa isolante significa que essas cargas elétricas elas têm dificuldade para se movimentar. Né? Então, de uma maneira mais grosseira, eu posso dizer que essas cargas elétricas aqui estão distribuídas, olha, né? Em toda região aqui, né? Desse material, né? Espaçadas em mesma distância. Tá? Então, por isso que nós temos aqui, em qualquer região, aqui temos a mesma quantidade de cargas elétricas. Tá? Se fosse, em vez de ser isolante, fosse uma placa condutora, elas iam estar aqui na beira, né? Não ia ter carga nenhuma aqui no centro. Tá? Bom, então, qual é o recurso que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar, né, uma superfície gaussiana que está aqui, né? Em forma cilíndrica, com uma face do lado direito, aqui, da nossa chapa, e outra face do lado esquerdo da chapa. Nós observamos que a linha de campo elétrico sai, vem de dentro para fora, né? Então, por isso que nós temos linhas do lado direito e do lado esquerdo, sempre apontando para fora. Tá? E aqui a nossa superfície gaussiana, né? Nós temos duas áreas, a área do lado direito e a área do lado esquerdo. Né? Então, na área do lado direito, quando a gente lembra, né? O vetor, né? De área está sempre apontando para fora. Tá? Bom, a observação diz o seguinte, só existe fluxo através das bases. Isso, o que significa? Né? O campo elétrico só vai estar passando aqui, nessa área que a gente chama de área A. Né? Seja a do lado direito, seja do lado esquerdo. Aqui, nessa parte aqui de fora, né, nós não temos fluxo elétrico. Por quê? Porque o campo elétrico aqui está passando, né, perpendicular. Então, não existe fluxo elétrico aqui, nessa face lá de fora da nossa superfície gaussiana. Tá? Bom, vamos aproveitar, eu vou aproveitar e vou ler aqui a legenda para vocês da nossa figura, que diz o seguinte, né?
A, a vista em perspectiva, e B, a vista lateral de uma pequena parte de uma placa de grande extensão, com uma carga positiva na superfície. Tá? Uma superfície gaussiana cilíndrica com eixo perpendicular à placa e uma base de cada lado da placa, envolve parte das cargas. Tá? Bom, então, se a gente for interpretar, né, o fluxo elétrico, né, e a partir da lei de Gauss, que atravessa essa superfície aqui da superfície gaussiana, né, e formos explicitar o campo elétrico, bom, para isso em demonstração, nós obteremos essa fórmula aqui, ó, que o módulo do campo elétrico é igual a sigma sobre 2 epsilon zero. Quem é esse sigma? Esse sigma é a densidade superficial de carga elétrica. Tá? Já que são as cargas elétricas, elas estão distribuídas na superfície, consequentemente, né? Essa densidade é uma densidade superficial. Tá? Bom, aqui é um outro caso também da simetria planar, mas com duas placas condutoras. Né? No item A, olha lá, nós temos uma placa A e uma placa B. A placa A está carregada positivamente, né? E a placa B está carregada negativamente. Né? Observe que a quantidade de cargas elétricas positivas, né, corresponde ao mesmo número da quantidade de cargas elétricas negativas. As placas possuem mesmas dimensões, né? Isso significa o quê? Né? Que a densidade superficial na placa 1 é igual à densidade superficial na placa 2. Né? Bom, a placa A diz que é uma placa condutora fina, tá? Por isso que elas estão aqui na superfície, e infinita, com excesso de carga positiva. Tá? A placa B é do mesmo tipo, com excesso de cargas negativas. E aqui nós temos, olha lá, as duas placas colocadas lado a lado. Então, se a gente aproximar uma placa da outra, o que vai acontecer? As cargas elétricas, olha lá, vão ser positivas, vão ser atraídas pelas cargas elétricas negativas. Né? Então, essas que estão aqui do lado esquerdo vão ser atraídas aqui para frente. Né? Mesma coisa acontece com essas cargas elétricas negativas da placa B. Né? As que estão aqui do lado direito vão ser atraídas para o lado esquerdo. Tá? Então, elas vão se acumular aqui nesse centro, daí que vai acontecer? Nós teremos, né, uma concentração, né, de linha de campo elétrico passando entre essas duas placas. Né? Como aumentou a quantidade de cargas elétricas positivas na placa do lado esquerdo e também na placa do lado direito, aumentou duas vezes. Então, a densidade mudou. Né? A densidade superficial de cargas elétricas vai ser agora 2 sigma 1. Tá? Aqui do lado de dentro, olha lá, o campo elétrico anterior era esse Ezinho aqui. Agora, o campo elétrico nessa situação vai ser duas vezes o tamanho desse, vai ser maior, né? E do lado de fora, o campo elétrico é igual a zero. Então, interpretando desse jeito, olha lá, como fica o nosso vetor campo elétrico? Fica sigma sobre epsilon zero. Tá? Nosso tópico 5 versa sobre aplicações da lei de Gauss, simetria esférica. Tá? Então, nós temos algumas observações sobre a simetria esférica. Tá? Daí diz o seguinte, uma partícula carregada situada do lado de fora de uma casca esférica com uma distribuição uniforme de carga é atraída ou repelida como se toda a carga estivesse situada no centro da casca. Né?
E a segunda observação diz o seguinte, né? Uma partícula carregada situada no interior de uma casca esférica com uma distribuição uniforme de carga não é atraída nem repelida pela casca. Tá? Bom, como podemos ilustrar essa situação? Aqui, ó, nós temos o que chamamos de casca esférica, olha lá, tá? Então, as cargas elétricas estão aqui, tá? E temos duas superfícies gaussianas. Essa aqui mais de dentro, tá? E essa aqui mais de fora. O raio dessa casca esférica é R maiúsculo. Tá? Vista em seção reta de uma casca esférica fina, uniformemente carregada com uma carga total Q. Duas superfícies gaussianas S1 e S2. Também são mostradas na figura. A superfície S2, né, envolve a casca. E a superfície S1 envolve apenas a cavidade vazia que existe no interior da casca. Então, o que ele quer dizer, né? Ele quer identificar agora o módulo do vetor campo elétrico, né? Em termos da superfície gaussiana, né? Da área 2, e da superfície gaussiana da área 1. A superfície gaussiana da área 2, ela diz o quê? Que R, né, o R da superfície gaussiana é maior que o R da casca esférica. Quando isso acontece, olha lá, ela se comporta, né, a nossa casca esférica se comporta como se fosse uma carga pontual. Então, nós identificamos, sem muita dificuldade, né, que o módulo do vetor campo elétrico é aquela constante que multiplica Q sobre R ao quadrado. Tá? Agora, quando temos, olha lá, uma superfície gaussiana menor que o raio da casca esférica, a superfície gaussiana é assim, olha lá. Então, observe que essa superfície gaussiana ela não está encapsulando nenhuma carga elétrica. Então, se ela não está encapsulando nenhuma carga elétrica, significa que não tem fluxo elétrico. Se não tem fluxo elétrico, consequentemente, não vai ter o quê? Linhas de campo elétrico atravessando essa superfície gaussiana. Tá? E se não tem linha de campo elétrico atravessando a área da superfície gaussiana, nós não temos campo elétrico. Tá? Então, por isso que o módulo do campo elétrico é igual a zero quando o raio da superfície gaussiana é menor que o raio da casca esférica. Tá? Tudo bem, gente? Tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Bom, agora nós temos o seguinte, né? Simetria esférica, nós não temos agora uma casca esférica. Nós temos uma densidade, né, de carga elétrica. Então, vamos lá. A figura 23 e 21, os pontos representam uma esfera feita de material isolante, tá? Com uma distribuição de carga, né, de simetria esférica e raio R, tá? Cuja densidade volumétrica de carga, ρ, é função apenas da distância do centro. Uma superfície gaussiana concêntrica com R maior que o raio da esfera é mostrada na figura A. Tá? Então, olha lá. As nossas cargas elétricas aqui, ó, né? A nossa esfera é uma esfera feita de material isolante, né? E carregada, tá? De forma que as cargas estão distribuídas simetricamente em função do raio, tá? E a superfície gaussiana está encapsulando essa esfera carregada. Tá?
Uma superfície gaussiana semelhante com R menor que R é mostrada em B. Olha lá. Então, temos a mesma esfera, porém, a superfície gaussiana está com um raio menor que o raio da esfera. O fluxo através da superfície depende apenas da carga envolvida. Tá? Então, como é que a gente pode interpretar, no caso, tá, do raio da superfície gaussiana ser menor, tá? Exato, do raio da superfície gaussiana ser menor que o raio da esfera. Interpretação do campo elétrico, né? Bom, a gente vai fazer sim a demonstração que o módulo do campo elétrico é igual a essa constante, né, eletrostática, e multiplica, né, o módulo da carga elétrica, tá, total, dividido pelo cubo do raio da esfera. Tá? E, além disso, multiplicado pelo módulo do raio da superfície gaussiana. Então, esse aqui, ó, é o nosso módulo do vetor campo elétrico para essa situação, quando nós temos a superfície gaussiana com raio menor que o raio da esfera. Tá? Exercício. Primeiro problema. A superfície quadrada, né, a figura aqui ao lado, tá, tem 3,2 milímetros de lado. E está imersa em um campo elétrico uniforme de módulo E igual a 1.800 N por coulomb, com linhas de campo fazendo um ângulo de 35 graus com a normal. Olha lá, essas linhas já estão passando aqui e formam um ângulo de 30 graus aqui, ó, com a normal. Conforme mostra a figura. Começa normal como apontando para fora. Aqui, ó, né? Sempre apontando para fora. Como se a superfície fosse a tampa de uma caixa. Calcule o fluxo elétrico através da superfície. Bom, olha lá. Né? Então, vamos observar aqui. Né? Se aqui é a nossa área, né? O vetor apontando aqui para cima, né? E o vetor campo elétrico forma esse ângulo de 35 graus, porém, ele está entrando na superfície, isso significa que, né, esse ângulo aqui formado entre esses dois vetores é maior que 90 graus, ou seja, 180 menos 35 graus, né, que nos dá o valor, né, de 145 graus. A definição do fluxo elétrico é o produto escalar entre E vezes A, que é igual a EA cosseno de θ. Tá? Então, substituímos os valores, olha lá, vai ficar 1.800 N por coulomb, né? Multiplicado por a superfície, né? Plana, né? Que tem um lado 3,2 milímetros, né? E é um quadrado, a gente leva ao quadrado. Observe que aqui está em unidades de milímetros, então nós temos que converter para metros. Então, por isso que fica 3,2 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? E lembrando, multiplicado pelo cosseno de 145 graus. Isso nos dá o resultado de menos 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 newton metros quadrados por coulomb. Observe que esse sinal negativo está aparecendo, por quê? E, ó, as linhas de campo elétrico estão vindo de fora para dentro, né? E o nosso vetor elemento de área aponta para fora. Tá? Bom, nosso próximo problema é o seguinte, na figura ao lado, né? Uma rede para pegar borboletas está imersa em um campo elétrico uniforme de módulo 3 milNewton por coulomb. Tá? O aro do círculo do raio
é igual a 11 centímetros, né? Perpendicular à direção do campo. Olha lá. Aqui é a nossa rede de pegar borboletas e as linhas de campo elétrico passando aqui por dentro. A rede é eletricamente neutra. Determine o fluxo elétrico através da rede. Tá? Olha lá. Então, nós temos linha de campo elétrico e aqui, ó, a nossa superfície transversal, né? Então, vamos lá. Né? Qual é a área? Né? πa ao quadrado. Né? Quem A? É o raio. Lembre-se que está em centímetros, que multiplica o vetor campo elétrico, 3 milNewton por coulomb. O que a gente precisa fazer aqui é deixar as unidades, né, em consonância com o sistema internacional. Tá? Então, vai ficar o quê? Convertemos para 11 centímetros para metro, né, e 3 milNewton por coulomb para Newton por coulomb. Então, vai ficar 0,11, né, elevado ao quadrado, né, já que é A e multiplicado por π, tá? Vezes, né, o campo elétrico, 3 vezes 10 elevado a menos 3 Newton por coulomb. Tá? Observe que apareceu um sinal negativo aqui, né, e isso é plausível. Por quê? Né? Porque ó, a nossa área aqui, o campo elétrico está saindo aqui, aqui está entrando na superfície, olha lá, e está saindo, né? Nosso vetor está apontando pelo lado contrário, né? Aqui da nossa rede, né? Olha lá, essa superfície aqui. Tá? Então, por isso que aparece o nosso sinal negativo, tá? Nosso próximo problema diz o seguinte: uma carga pontual, né, de 1,8 microcoulomb, tá? Está no centro de uma superfície gaussiana, cúbica de 55 centímetros de aresta. Qual é o fluxo elétrico através da superfície? Tá? Então, mais uma vez, ele pede para calcular o fluxo elétrico, né? No caso, aí, ó, através da nossa superfície. Tá? Bom, fluxo elétrico é o que sobre ε0, né? Quem é a carga? 1,8 microcoulomb, 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. E quem é o ε0? É aquela constante que a gente conhece lá, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb ao quadrado por Newton metro quadrado. Isso nos dá o resultado de 2 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado por coulomb. Certo? Então, foi direto a nossa resolução. O que a gente precisou fazer foi converter a carga elétrica de microcoulomb para coulomb e a aresta do cubo, né, de 55 centímetros para metros. Tá? Na verdade, a gente nem precisou converter, né, porque pela equação a gente substitui direto a carga elétrica dividida pelo constante elétrica. Tá? Bom, o próximo problema diz o seguinte: uma aresta condutora uniformemente carregada com 1,2 metros de diâmetro possui uma densidade superficial de carga 8,1 microcoulomb por metro quadrado. Determine a carga da esfera, né? E B, o fluxo elétrico através da superfície da esfera. Né? Como o sistema tem simetria esférica, escolhemos como superfície gaussiana uma esfera de raio ligeiramente maior que o raio da esfera. Né? Em seguida, a carga da superfície da esfera é o produto da densidade superficial de carga pela área da superfície da esfera. Ou seja, Q igual a sigma A. Tá? Como a gente viu nas interpretações anteriores. Né? Como é uma esfera, quem é essa área? 4πr ao quadrado. Né? Podemos calcular o fluxo total através de uma superfície da esfera usando a lei de Gauss, Q igual a ε0, que multiplica o fluxo. Né? E assim, olha lá para o item A, R igual a 1,2 metros, né? Isso dividido por 2, que é igual a 0,6 metros, o fluxo, né? E o
a densidade superficial é igual a 8,1 vezes 10 elevado a menos 6 km por metro quadrado, e a carga da superfície corresponde a Q igual a 4πr quadrado, que multiplica o sigma, que nos dá 4π, que multiplica 0,6 metro elevado ao quadrado, que multiplica 8,1 vezes 10 elevado a menos 6 km por metro quadrado, né? Tá? Que nos dá o valor de 3,7 vezes 10 elevado a menos 5 km. Tá? No item B, escolhemos uma superfície gaussiana de forma esférica novamente, concêntrica, com esfera, né? Com a esfera, e com um raio ligeiramente maior que o raio da esfera. Tá? De acordo com a lei de Gauss, nós temos que o fluxo é igual à carga sobre ε0, que é a nossa carga, né? Que a gente calculou anteriormente, né? Aproximadamente 3,66 vezes elevado a menos 5 km. Isso dividido pela constante elétrica, 8,85 vezes elevado a menos 12 km quadrado por Newton metro quadrado. Isso nos dá o resultado de 4,1 vezes elevado a sexta Newton metro quadrado por quilômetro. Tá? O problema seguinte nos diz que o campo elétrico nas vizinhanças da superfície lateral de um cilindro condutor tem um módulo, né, de 2,3 vezes 10 elevado a quinta newton por quilômetro. Qual é a densidade superficial de carga do cilindro? Tá? Bom, densidade superficial, né, é o quê? É o campo elétrico multiplicado 2,3 campo elétrico, né, vezes 10 elevado à quinta, e unidade do sistema internacional, que multiplica a constante elétrica, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, e unidade do sistema internacional, que nos resulta no valor de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb por metro quadrado. Tá? No problema a seguir, nós temos um elétron que é liberado a partir do repouso a 9 centímetros de distância de uma barra isolante retilínea muito longa, com uma densidade de carga uniforme de 6 microcoulomb por metro. Qual é o módulo da aceleração inicial do elétron? Então, a gente vai ter o quê? Utilizar a lei de Newton, que é F igual a massa vezes a aceleração, né? E o campo elétrico, nós sabemos que a definição é a força que atua sobre uma carga, né? Q, né? E, consequentemente, a partir da equação 23, nós temos que o campo elétrico, já que é uma superfície, né, retilínea, né, linear, nós temos que o campo elétrico para essa situação é o quê? Lambda sobre 2πε0 vezes R. Bom, e fazendo as devidas substituições, né, nós temos que massa vezes a aceleração igual a a carga elementar, que multiplica, né, o campo elétrico. Isso nos dá carga elementar, que multiplica a densidade linear de carga, dividido por 2πε0r. Né? Então, explicitando, né, a nossa aceleração, nós temos carga elementar, que multiplica a densidade linear de carga, isso tudo dividido por 2πε0r vezes m. Né? Substituindo os valores, obtemos, né, a quantidade, né, da aceleração como sendo 2,1 vezes 10 elevado a 17 metros por segundo ao quadrado. Observe que a gente tomou o cuidado de converter essas unidades, né, em unidade do sistema internacional, para que não acontecesse, né, nenhuma nenhum problema na hora de resolver a nossa conta. Tá? O problema 23 diz o seguinte: o cilindro condutor de uma máquina tem um comprimento de 42 centímetros e um diâmetro de 12 centímetros. O campo elétrico nas proximidades da superfície do cilindro é 2,3 vezes elevado a quinta newton por coulomb. Qual é a carga total do cilindro? Né? O item B: o fabricante deseja produzir uma versão compacta da máquina. Para isso, é necessário reduzir o comprimento do cilindro para 28 centímetros e o diâmetro para 8 centímetros. O campo elétrico na superfície do tambor deve permanecer o mesmo. Qual deve ser a carga do novo cilindro? Bom,
Como a área da superfície lateral do tambor é igual a π d vezes h, no qual d é o diâmetro do tambor e h é a altura do tambor, temos, consequentemente, que Q é igual a sigma A, né? Onde esse sigma é a densidade superficial de carga elétrica. Né? E o A vai ser o quê? Vai ser π d vezes h. Então, nós temos como resultado, né? Escrevemos como sendo π, ε0, E, campo elétrico, D, diâmetro, H, que nos dá π que multiplica. Substituímos o valor para a constante elétrica, que corresponde a 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, em unidade do sistema internacional, né? Multiplicado, né, por esse diâmetro do cilindro, né? Do campo elétrico, que é 2,3 vezes 10 elevado a quinta newton por quilômetro, e o diâmetro do nosso cilindro. E unidade do sistema internacional, 0,12 metros. E, por último, né, a altura, que é 0,42, também em unidade do sistema internacional. Isso nos dá o valor para a carga elétrica de 3,2 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. Né? E para o item B, né, a nova carga corresponde ao quê? A nossa Q', igual a Q que multiplica a área linha sobre a área anterior, área A. Quem é a área linha? É π, d', h'. Né? E Q é 3,2 vezes 10 elevado a menos 7. Tá? Então, nós temos, olha lá, vai ficar, né, que multiplica 8 centímetros por 28 centímetros. Tá? Isso para... cortamos π com π, né? E embaixo temos 12 centímetros para 42 centímetros. Observe, olha lá, que essas unidades elas não estão no sistema internacional, estão em centímetros. Mas, no entanto, como nós temos centímetros em cima e centímetros embaixo, nós não precisamos necessariamente converter, porque elas são simétricas. Né? Então, nós podemos cortar centímetros com centímetros, né? E obtemos resultado de 1,4 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb, tá? Que é o nosso problema 23. Tá? Agora vamos para o próximo problema, tá? A seguir, que é uma placa metálica quadrada de 8 centímetros de lado e espessura insignificante, né? Possui uma carga total de 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Né? Estime o valor do módulo do campo elétrico, né, perto do centro da placa, a 0,5 milímetros do centro, por exemplo. Supondo que a carga está distribuída uniformemente pelas duas faces da placa, e B, estime o valor do campo elétrico a 30 metros de distância, uma distância muito grande em comparação com as dimensões da placa. Supondo que a placa é uma carga pontual. Tá? Para calcular o campo elétrico em um ponto muito próximo de uma placa condutora uniformemente carregada, substituímos a placa finita por uma placa infinita, com a mesma densidade de carga, e usamos a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. De acordo com a lei de Gauss, o módulo do campo elétrico é o quê? É sigma sobre ε0, em que ε é a densidade superficial da carga, logo abaixo do ponto que o campo é medido. Assim, né, a carga se distribui uniformemente nas duas superfícies da placa, que corresponde sigma igual a Q sobre 2A. Tá? Então, para Q igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb e área igual a 0,08 metros elevado ao quadrado, nós temos que sigma igual a Q sobre 2A. Então, substituindo os valores, nós temos 6 vezes elevado a menos 6 sobre 2 que multiplica 0,08, e isso elevado ao quadrado. Nos dá o resultado em unidade do sistema internacional como sendo 4,69 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros por metro quadrado. Tá? O módulo do campo elétrico vai ser o quê? Vai ser sigma sobre ε0. Tá? O sigma, calculamos anteriormente, 4,69 vezes 10 elevado a menos 4, unidade do sistema internacional, e o ε0, aquele valor de constante que a gente já tem na tabela, né, que é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, né, unidade do sistema internacional. Resolvendo, nós obtemos o campo elétrico, valor de 5,3 vezes 10 elevado a 7 newton por coulomb.
campo elétrico ele é perpendicular à placa, e como a carga da placa é positiva, isso aponta para fora da placa. Né? E no item B, né, os pontos muito afastados da placa, né, o campo elétrico é praticamente igual ao campo produzido por uma partícula com carga igual à carga total da placa. Né? Isso significa que o módulo do campo elétrico é aquela expressão que nós já conhecemos. Né? E sobre 4πε0 é R ao quadrado, né? Ou K, que multiplica Q sobre R ao quadrado. E em que R é a distância da placa. Assim, substituindo os valores, nós temos que o campo elétrico vai ser igual a 60 newton por coulomb. Isso em unidades do sistema internacional. Tá? Bom, o nosso próximo problema, né, já estamos chegando ao final, né, do nosso capítulo de hoje, tá? Diz o seguinte: duas cascas esféricas concêntricas carregadas têm raios de 10 centímetros e 15 centímetros. A carga da casca menor é 4 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb. E a da casca maior é 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb. Determine o campo elétrico em R igual a 12 centímetros e R igual a 20 centímetros. Né? Como o raio R1 é 10 centímetros, é menor que o raio de 12 centímetros, né? Que é menor que o raio de 15 centímetros. Tá? Então, para o campo elétrico de R, nós temos o quê? 1 sobre 4πε0, tá? Que é 1 sobre R elevado ao quadrado. Bom, 1 sobre 4πε0 corresponde a 8,89 vezes 10 a nona. Isso em unidade, né, do sistema internacional. Tá? O R, né, é igual a 12 centímetros. Né? E o Q1 é 4 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb. Isso nos dá o valor do campo elétrico, sendo 2,5 vezes 10 a quarta, newton por coulomb. Como o raio R1 é menor que o raio R2 e, por sua vez, é menor que R, igual a 20 para essa situação. Né? Então, nós temos, substituindo os valores, olha lá, nós temos sendo 1 sobre 4πε0, que multiplica aqui 1 vezes Q2 sobre R elevado ao quadrado. Né? Então, nós temos, né, a constante eletrostática, aquela que a gente já conhece, né, que é 8,99 vezes 10 elevado a nona, em unidade do sistema internacional, né, que multiplica a carga Q1, né, 4 vezes 10 elevado a menos 8, né, mais vezes a carga Q2, que é 2 vezes elevado a menos 8. Né? Então, isso nos dá o resultado, isso dividido por R, que é 0,2 metros quadrados, né? Elevado ao metros quadrados. Isso nos dá o resultado de 1,35 vezes 10 elevado a menos ou 16, né? Unidade do sistema internacional. Bom, e a questão 47 nos dá: uma esfera condutora com 10 centímetros de raio tem uma carga desconhecida. Se o módulo do campo elétrico a 15 centímetros do centro da esfera é 3 vezes 10 elevado a terceira metro por coulomb, o campo aponta para o centro da esfera, qual é a carga da esfera? Né? O campo elétrico produzido pela carga desconhecida em ponto de lado de fora da esfera é igual ao campo produzido por uma partícula pontual situada no centro da esfera, com uma carga igual à carga total da esfera. Isso a gente viu no problema anteriormente. Né? Assim, o módulo do campo elétrico é dado por Q sobre R ao quadrado, se multiplicando pela constante eletrostática, em que o módulo de Q é o valor absoluto da carga da esfera, e R é a distância entre o centro da esfera e o ponto que o campo está sendo medido. Né? Explicitando que na equação anterior nós temos Q igual, né, a 4πε0, que multiplica R ao quadrado vezes R. Substituindo os valores, nós temos o quê? 0,15 elevado ao quadrado, que multiplica 3 vezes 10 a terceira, né? Isso em unidade do sistema internacional, né? Dividido pelo valor, né, da constante, que é 8,99 vezes 10 a nona, também
unidade do sistema internacional. Isso nos dá o valor de 7,5 vezes 10 elevado a nona quilômetro. Tá? Como o campo aponta para o centro da esfera, a carga é negativa, e, portanto, né, Q é igual a menos 7,5 vezes 10 elevado a menos 9 quilômetros. Tá? Com isso, nós finalizamos os nossos exercícios do referente ao tema de Gauss.